Bom dia. Nosso grupo vai apresentar um material que é onipresente em nossa civilização, mas que possui uma química muito mais complexa do que aparenta, o vidro. Vamos explorar desde suas características atômicas até a sua aplicação mais tecnológica hoje em dia. Para começar, o vidro não é exatamente um sólido, no sentido clássico e cristalino. Ele é definido como um sólido amorfo. Isso significa que, quimicamente, os átomos do vidro não possuem aquela organização geométrica regular e repetitiva que vemos em cristais como sal ou diamante. Eles estão congelados de forma desordenada, parecida com a de um líquido. E do que ele é feito? A base fundamental da maioria dos vidros comerciais é sílica, ou de dióxido de silício. E aqui entra o quesito da abundância. A sílica é obtida principalmente da areia, um dos recursos mais abundantes da crosta terrestre. Porém, a sílica pura ela tem um ponto de fusão altíssimo, acima de 1.700 graus Celsius. Para tornar a fabricação viável economicamente, a gente adiciona outros componentes químicos, chamados de fundentes, como o sólido e o cálcio. Isso nos leva à composição do vidro mais comum, o sólido cálcio, que usamos em janelas e garrafas. Ele é uma mistura de vitrificantes e areia sílica, fundentes e estabilizantes como o calcário. Essa abundância de matéria-prima é o que torna o vidro um material economicamente acessível globalmente. Para vocês visualizarem melhor, imagine um cristal de quartzo. Nele, os tetraedros da sílica formam anéis hexagonais perfeitos, como uma colmeia. No vidro, esses mesmos anéis estão distorcidos, quebrados e aleatórios. É essa a desordem que impede o vidro de ter um ponto de fusão fixo. O gelo, por exemplo, derrete exatamente a 0 graus. O vidro não, ele vai amolecendo gradualmente conforme a temperatura sobe, passando de um estado pastoso para um líquido. É justamente essa propriedade chamada de transição vitreia que permite que o vidreiro sopre e molde o vidro em formas complexas antes dele endurecer. Agora, falando sobre a obtenção e síntese, o vidro é obtido pelo processo de fusão, seguido de um resfriamento rápido. Esse resfriamento rápido é o segredo químico. Se resfriarmos a sílica derretida muito devagar, ela tende a se organizar e cristalizar, virando quartzo opaco. Mas ao resfriar rápido, a viscosidade aumenta tão depressa que os átomos ficam presos na desordem. É essa a prisão atômica que garante a transparência. Isso nos leva às propriedades químicas e físicas. A transparência é a mais óbvia. Como não há contorno de grãos cristalinos, para desviar a luz, ela passa direto. Mas quimicamente, a propriedade mais valiosa é a inércia química. O vidro é incrivelmente resistente à corrosão, já que ele não reage com a maioria dos ácidos, exceto com ácido fluorídrico, e não altera o sabor dos alimentos, além de não liberar substâncias tóxicas. Além da inércia, temos propriedades mecânicas. O vidro tem alta dureza e risca fácil outros materiais, mas baixa tenacidade, ou seja, frágil. Frágil não suporta bem impactos e deformações. Ele quebra sem aviso prévio, porém é um excelente isolante elétrico e térmico, o que o expande muito o seu uso na engenharia. Uma curiosidade química interessante do vidro é a respeito da cor. O vidro puro sílica ele é transparente, mas, por exemplo, as garrafas de cerveja, de azeite, normalmente são verde ou âmbar. Isso tem relação com a química do material e a adição de óxidos metálicos. O óxido de ferro dá um tom esverdeado e o de cobalto deixa o vidro azulado. Além disso, sobre a resistência química, o vidro é um dos únicos materiais que suporta o ataque da água por séculos. Parece estranho a gente falar que a água ataca, mas nas escalas geológicas, a água dissolve quase tudo. Só que o vidro ele resiste e, por causa disso, hoje nós temos os frascos de perfumes romanos de 2.000 anos atrás que ainda estão intactos, enquanto alguns metais da mesma época hoje em dia já são pó. A importância do vidro para o mundo é imensurável. Historicamente, ele permitiu a conservação de alimentos, o que mudou a nutrição humana. Na ciência,
Sem a vidraria de laboratório, tubos de ensaio, beckers, a química e a biologia não teriam evoluído como conhecemos. Sem contar as lentes. O vidro permitiu a criação do microscópio, que a gente consegue observar bactérias, além de outras coisas, e o telescópio, para a gente poder ver o universo. E hoje também tem a questão da sustentabilidade, que o vidro é um material 100% reciclável e tem infinitas maneiras de você reciclar o vidro, já que ele não perde a qualidade nesse processo, e isso se torna vital para a economia circular e a redução de lixo pelo mundo que a gente vive hoje em dia. Falando sobre a reciclagem, que é crucial para a nossa área, o vidro é um material amigo da energia. Quando reciclamos o vidro, economizamos energia de fusão. Para cada 10% de caco de vidro, que chamamos de coulé, que colocamos no forno, reduzimos a temperatura necessária e economizamos cerca de 2,5% de energia total do processo. Isso significa que, além de não gerar lixo, a reciclagem do vidro reduz a emissão de CO2 industrial. É um ciclo químico e térmico perfeito. Para finalizar, escolhemos uma aplicação específica que conecta a química do vidro à era da informação, as fibras ópticas. Muita gente não associa, mas a fibra óptica é um fio capilar de vidro de altíssima pureza. Aqui, a propriedade física de transparência é elevada ao limite. O vidro de uma janela comum tem impurezas que absorvem a luz. Se você tivesse uma janela de 100 metros de espessura, não veria nada do outro lado. Na fibra ótica, usamos sílica sintética ultra pura. A luz consegue viajar quilômetros dentro desse vidro, sem perder intensidade significativa. E como isso funciona? Usando uma propriedade física chamada índice de refração. A fibra é composta por dois tipos de vidro, um núcleo central, com índice de refração maior, e uma casca externa, que tem um índice menor. Quando a luz, que no caso são os dados de internet que vão passar por meio da fibra ótica, eles tentam sair para o núcleo, do núcleo para a casca, ela sofre o fenômeno da reflexão interna total. A luz vai bater na borda do vidro e voltar para dentro, que acaba ricocheteando, o vidro atua como um duto de luz. A relação propriedade e aplicação aqui é direta. Isolamento elétrico, propriedade. Como o vidro não conduz eletricidade, as fibras não sofrem interferência eletromagnética de raios ou redes elétricas, que é a aplicação. Inércia química. Elas podem ser enterradas no fundo do oceano sem correr por décadas, que é a aplicação. É graças a esse domínio sobre a química do vidro e a física da luz que conseguimos transmitir terabytes de dados por segundo. O vidro deixou de ser apenas algo para olhar através, como em janelas, para ser algo por onde viajam as informações do mundo. Para a gente entender a física por trás da fibra, o fenômeno-chave aqui é a reflexão interna total. A gente tem que imaginar que nós estamos mergulhados numa piscina e a gente olha para cima, para a superfície da água. Num determinado ângulo, a superfície vai virar um espelho e a gente vai ver o fundo da piscina refletido, não o céu. Então, a fibra ótica, ela faz exatamente isso com a luz. Ela pega o núcleo da fibra, ele é dopado quimicamente, normalmente com germânio, para aumentar o índice de refração. A casca ao redor é de sílica pura, com um índice menor. A luz vai tentar sair, ela bate na interface entre os dois vidros e reflete de volta. E não é qualquer vidro. A pureza química exigida aqui é insana. Se usássemos o vidro de uma janela comum para fazer uma fibra óptica, a luz seria totalmente absorvida após percorrer apenas alguns metros, devido às impurezas como íons de ferro. Nas fibras modernas, a transparência é tão alta que, se o oceano fosse feito desse vidro, poderíamos ver o fundo das fossas das Marianas lá da superfície. É essa pureza química extrema que permite que o sinal de internet viaje de Fortaleza até Lisboa pelo cabo submarino quase sem perdas. Concluindo, o vidro ele é um material antigo, mas que hoje em dia continua a fronteira da tecnologia. As suas características de inércia, transparência e versalidade o tornam insubstituível.
Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre todo o processo químico desse material fascinante e obrigado a todos por assistirem até aqui.